Começando agora oficialmente o pós-jogo de Vitória 1, Atlético de Alagoinhas 0 aqui da Toca do Colossal. Mais uma vez agradecendo a galera que tava por aqui. Já convido pro sábado que vem, estaremos aqui mais uma vez, não iremos para Alagoinhas, então espero você. Levando em consideração que vai ser sábado, né? Porque pode ser domingo, mas estaremos aqui também transmitindo a semifinal. O primeiro jogo no Antônio Carneiro, no Carneirão, e o segundo jogo no Barradão. Bom, como eu falei, o Vitória que fez a sua obrigação. Vitória que pode ter oscilado em desempenho ao longo da primeira fase do Campeonato Baiano, o que é natural. Vitória que rodou muito o elenco, mas é uma Vitória que passa de fase com sobras. Termina a primeira fase com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado e depende apenas de si para garantir as vantagens também na final do Campeonato Baiano. Vitória decide a semifinal em casa e passando, ganhando as duas, tem tudo para também definir a final no estádio Manuel Barradas, coisa que não aconteceu no passado, mesmo com Vitória sendo campeão. Um jogo é que a gente tem que ponderar muitos pontos. O primeiro de todos, falta de entrosamento nítido. Porém, algumas peças demonstraram que tecnicamente, realmente, talvez aí quando essa janela dos estaduais estiver aberta, elas não estarão mais por aqui. Algumas peças realmente não demonstraram condição na primeira fase do Campeonato Baiano de seguir no Vitória. Algumas que a gente já imaginava, outras a gente esperava um pouco mais. Destaco aqui, apesar de alguns erros, o bom primeiro tempo de Wellington Rato, que inclusive saiu no intervalo. Eu teria deixado ele um pouco mais, mas o Vitória que dentro da ideia de Carpini, como o Paulo vai trazer daqui a pouco, buscou muita bola nas costas da profundidade e a bola do gol sai assim. Val Soares faz a diagonal longa do lado oposto, característica da equipe de Carpini. O Vitória consegue atacar a profundidade, joga a bola para trás e o volante Carpini pisando na área. Volantes que pisam na área também são a característica da equipe de Carpini desde o ano passado. O William Oliveira fez muitos gols, esse ano o William já fez gol de cabeça, Baralhas pisando na área, subindo pressão e agora Val Soares finaliza e faz o gol da vitória do Vitória. O fato é que não foi um bom jogo tecnicamente, mas pelo menos o Vitória, Paulo, segue invicto e agora, terça-feira, tem o primeiro jogo, vamos dizer assim, realmente mais importante do ano. Não que os outros não tenham sido, mas agora é jogo único, empatou é pênalti e o Vitória tem que chegar no Maranhão e garantir sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Já adianto que estaremos lá no Maranhão. Eu e Gessan, Paulo vai fazer aqui de Salvador, estaremos lá no Maranhão, então conto com sua ajuda, com seu like, espalhando pra galera, Paulo de Salvador. Eu e Gessan diretamente de lá do Castelão, que nos traz boas lembranças. 2023 estávamos lá, Vitória e Sampaio Correia, 1-0, gol de Oswaldo, o gol que acabou sendo o gol do acesso. Então, que tenhamos mais uma vez um bom momento terça-feira no Castelão. Falando sobre hoje, Paulo, queria te ouvir. Vitória que consegue, depois de muito tempo, passar de fase no Campeonato Baiano em primeiro colocado. Havia acho que 7 a 8 anos que o Vitória não sabe o que é se classificar para a próxima fase em primeiro colocado do grupo. Hoje eu confesso que a partir do desempenho de um modo geral, pelo contexto do gramado, pelo contexto do time alternativo, da falta de entrosamento, pelo também o fato de que jogadores que jogaram hoje não estavam com ritmo de jogo que não vinha jogando, como é o caso do Ricardo Hiller, que estava lesionado, como é o caso do Carlinhos, que teve a primeira sequência titular somente agora, o Bruno Xavier, que também tinha muito tempo que não era titular no jogo, enfim, Ronald também tinha 2 jogos que já não vinha jogando. O Val Soares foi titular hoje, não havia sido titular ainda, enfim. O sistema defensivo teve jogadores com mais minutagem, que é Edu, que já foi titular, o Claudinho já foi titular, o Hugo e o Zé Marcos também já foi junto com o Arcanjo, mas do meio de campo pra frente o Vitória não foi um time que tinha muita minutagem e consequentemente não teve tanto entrosamento. Então hoje foi o que precisava fazer. Era vencer o jogo, não convenceu, mas eu também não esperava que fosse um jogo do Vitória com tanto volume, com tanta chance clara no jogo. É claro, não acho que deveria sofrer tanto quanto sofreu. Não era pra ser um jogo também, mesmo com todos esses contextos, não era pra ser um jogo onde o Lucas Arcanjo seria o melhor jogador em campo pela quantidade de bolas que foi exigido. Fez aí 3 a 4 intervenções bastante importantes para manter a vitória do Vitória, que chega a 18 jogos de vencibilidade. A tônica do jogo não tem nem muito o que falar. Era bola longa nas costas da última linha, seja com o Rato, seja com o Hugo, seja com o Zé Marcos, seja com o Edu, seja com os volantes, sempre buscando essas costas da última linha, que foi assim que o Vitória fez o gol, com o Val Soares finalizando de fora da área, ou com o Wellington Rato buscando também o Carlinhos em profundidade, como foi no primeiro tempo. E aí um jogo que não foi realmente muito bom de Carlinhos. O jogo fugiu das suas características, ele não conseguiu se enquadrar dentro do esperado. Enquanto o Atlético Alagoinhas teve ali algumas jogadas de transição, alguns cruzamentos para o Rio do Vitória, porém, importante que o Vitória venceu, garantiu a liderança e
Sábado que vem estaremos novamente em Alagoinhas para a disputa do Campeonato Baiano da semifinal, o jogo de ida. Vitória decide a volta no Barradão. E meio de semana tem uma final contra o Maranhão para o Vitória passar. Vale dinheiro, vale a Copa do Brasil, que é muito importante, e precisamos vencer, manter a invencibilidade. E aí, Pegar, o que você achou do jogo? Um jogo onde, tecnicamente, foi um Vitória abaixo, até mesmo do que a gente esperava. Foi... algumas peças individualmente deixaram a desejar e foram até abaixo do que a gente esperava, mas foi um Vitória que se manteve para poder fazer um resultado que fosse favorável a ele. E isso aconteceu. O Vitória venceu por 1-0. Um jogo onde o Atlético de Alagoinhas, para se manter dentro do G4, também forçou um pouquinho o Vitória. O Vitória, podemos dizer que soube sofrer, porém, algo que me deixa preocupado é saber, no momento que o Carpini precisar rodar o elenco, se esse mesmo grupo vai apresentar esse mesmo futebol, se esse mesmo elenco vai dar confiança ao torcedor de a gente sair com resultado positivo, porque vamos agora ter 2 semanas de semanas importantes, semanas decisivas. Teremos Copa do Brasil, jogo importante, de única possibilidade de classificação. Teremos semifinal de Copa do Brasil, ou melhor dizendo, de Campeonato Baiano, final de Campeonato Baiano, então será uma semana decisiva. Então, esse elenco agora, o Carpini vai... Qual o elenco que o Carpini vai utilizar? Então, precisa entender como essa equipe, a equipe alternativa, ou peças como, por exemplo, o Hugo, que teve um bom segundo tempo. Não foi aquela supra-sumo, mas fez o segundo tempo melhor do que o primeiro tempo. A utilização de Pablo, que todo mundo, por que Pablo não joga? Por que Pablo não joga? Em alguns momentos, o Pablo mostrou para o torcedor por que ele não joga. Carlinhos ainda não está acostumado, precisa de uma rodagem maior, de um tempo maior em campo com esse elenco. E Osvaldo, que não vou dizer aqui que o Osvaldo foi ruim, mas eu levo em consideração ainda, né, 4 meses parado, e a depender da situação poderíamos hoje estar aqui tendo saudade de Osvaldo dentro do Esporte Clube Vitória, que ele não poderia estar entre a gente aqui. Então, tirando isso tudo, o Vitória fez o que nós temos vendo aqui agora. O Vitória líder com 21 pontos. Você disse na transmissão, 10 pontos na frente do 5º colocado. Hoje o Porto que conseguiu se classificar para uma Série D. Então, para um histórico que a gente tinha, você também falou muito bem, Paulo, de um histórico de 5, 6 anos sem chegar a uma semifinal de campeonato, chegar com essa pontuação, com 4 pontos à frente do nosso maior rival, a gente merece dar parabéns ao que o Vitória vem fazendo, com todas as dúvidas, de saber como vinham esses jogadores novos, como o Carpini ia se comportar, como vão vir nas contratações. A nossa solicitação de um meia, a nossa solicitação de um camisa 9, uma solicitação de um outro jogador de beirada. Mesmo passando por isso, o Vitória consegue se manter líder na primeira fase do Campeonato Baiano e se manter líder da Copa do Nordeste no seu grupo. Então, o Vitória hoje, em termos de números, tá de parabéns. Mas, tecnicamente, é preciso se ter atenção em alguns detalhes e saber o que Carpini vai fazer para corrigir. Tanto a parte de individual, que eu acho que isso também potencializa, já que ele fala em questões coletivas, que potencializa o coletivo e também o coletivo. Saber o que vai fazer. E eu vejo ainda algumas falhas de transição, tá? Tanto no time principal quanto no time reserva ou alternativo. Eu ainda vejo alguns problemas de transição. Então, o Carpini vai ter que correr isso atrás, porque são sempre, como eu disse, semanas decisivas de Copa do Brasil e de Campeonato Baiano. Mas eu acho que o time da Copa do Brasil tá muito bem definido, na verdade. Eu acho que não tem dúvida. A gente vai com Arcanjo, Cáceres, Edu, Neres, Lucas Alter e Zé Marcos. A gente... Zé Marcos?
Eu falei Zé Marcos o quê? É Jamerson. Jamerson. Foi mal, Jamerson. É o costume do lado esquerdo. A gente vai ter a dupla de volante padrão, Cunha Oliveira, Baralhas e Mateuzinho. E vai ter Mosquito, Lucas Braga e Janderson. O time titular de terça é esse. Não tem muito o que fazer, não. Só se ele achar alguma coisa diferente, que eu acho difícil. Levando em consideração que o Vitória já viaja na segunda. Vitória volta hoje de Alagoinhas. Amanhã deve se representar rapidamente. Deve treinar segunda de manhã e viajar. Só fico aí no receio e preocupação do gol, né? Gabriel Vassal não viajou e um torcedor aqui no chat levantou a bola de será que ele vai ser o titular na Copa do Brasil por ter o risco de penalidades, ele é um defensor de pênaltis. Enfim, vamos ver. E outro ponto interessante, informação aqui. Vitória terça-feira pode fazer história. Se o Vitória mantiver a invencibilidade terça-feira, Carpini vai alcançar a maior invencibilidade da história do Vitória no século XXI. E além disso, o Vitória chegou à marca agora de 6 vitórias seguidas. Então não é somente 18 jogos invictos, são 6 vitórias consecutivas. E se o Vitória não for derrotado para a equipe do Maranhão na terça-feira, será a maior vencibilidade da história do Vitória no século XXI. Pois é, e significa que se classificar, ele tá dentro. É basicamente isso. Se classificar, ele tá dentro. Vamos lá. Até se empatar no caso, né? E for pros pênaltis, ele tá dentro aí. Isso é só não ser eliminado. Não, foi o que tá repreendido, poderia ser eliminado nos pênaltis. Sim. E ainda assim o 0x0 conta como se fosse É verdade. Mas é um Vitória que hoje realmente não fez um bom jogo. O chat tá falando aqui que de fato o Vitória não fez um bom jogo. E realmente não fez um bom jogo. Foi um jogo ruim, foi um jogo abaixo do Vitória. Mas eu quero ver terça e quero ver no sábado. Esse desempenho de hoje, você até consegue ponderar alguns contextos de uma equipe que não tem tanto entrosamento, de um gramado complicado que a gente vai pegar, mas esse time titular do Vitória que deve jogar terça e que vai jogar sábado tem a obrigação de ter um desempenho melhor. No geral, Vitória continua invicto, Vitória segue 100%, como eu falei, já falar aqui individualmente na live, de algumas peças que realmente não tem condição de seguir no Vitória, já ficou claro pra muita gente. Algumas a gente acha ainda que pode ajudar, mas também não vejo como uma grande ajuda. Enfim, fato é que o Vitória está classificado com sobras para o mata-mata do Campeonato Baiano. Pós-jogo, gravado, fica por aqui, a gente continua na live. Tamo junto, lembrando, sábado que vem, venha pra Toca do Colossal, estaremos aqui. Valeu!